noite, é bem-vindo ao Jornal. Os partidos signatários do Compromisso Político para um Diálogo Nacional Inclusivo vão lançar a 10 de setembro a fase de auscultação pública nacional na cidade de Maputo. De acordo com Edson Macuaco, a decisão resulta da análise do trabalho da Comissão Técnica que nos últimos 3 meses definiu a metodologia e a estratégia de comunicação. O processo do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo avança para uma nova etapa. A partir de 10 de setembro será lançada a fase de auscultação pública nacional, numa cerimônia a decorrer na cidade de Maputo, presidida pelo Presidente da República, Daniel Chapo. Segundo a metodologia aprovada, o processo será desenvolvido em 3 fases. A primeira etapa será de auscultação pública nacional e na diáspora. É uma etapa em que a Comissão Técnica irá interagir com a sociedade civil, os partidos políticos, a academia e todos os estratos sociais, de modo a acolher contribuições. A segunda fase consistirá na auscultação de diversos setores da sociedade, com vista a acolher contributos que alimentam o diálogo nacional. Será a etapa de sistematização de todo o material que terá sido recolhido durante os 3 meses que vai durar o processo de auscultação. Feito isso, todos os subsídios coletados serão compilados para a elaboração de uma proposta legislativa. Irá-se sistematizar as contribuições resultantes do debate em torno das propostas concretas que terão sido submetidas, de modo a construir consensos e elaborar propostas de acordos que depois serão submetidos à apreciação e deliberação das lideranças dos partidos políticos signatários, que depois de acordado serão transformados em iniciativas legislativas que serão depositadas na Assembleia da República. O lançamento a 10 de setembro marcará o arranque oficial desta etapa, que visa reforçar a coesão social e a estabilidade política no país. A Comissão de Gestão da LAM mandou cessar funções os chefes de Departamento de Comunicação e Departamento Jurídico. A gestão da companhia justifica a medida com a necessidade de criar maior dinamismo e promover a melhoria contínua dos processos e serviços. A crise na LAM continua na ordem do dia. Mais 2 cabeças rolaram esta sexta-feira. Através desta ordem de serviço, datada de 15 de agosto, a Comissão de Gestão, liderada por Dane Condich, decidiu cessar as funções do chefe do Gabinete de Comunicação Institucional, Norberto Mucopa, e do chefe do Gabinete Jurídico, Henrique Comici. Segundo o documento, ambos deixaram as suas funções na última sexta-feira. A Comissão de Gestão justifica a medida com a necessidade de criar maior dinamismo e promover a melhoria contínua dos processos e serviços. O responsável pelo Gabinete de Comunicação foi afastado após sucessivas polêmicas envolvendo a LAM, incluindo a primeira conferência de imprensa conduzida por Dane Condich, na qual foi anunciada a compra de um novo avião para a companhia, aeronave que ainda não chegou ao país. Na ocasião, os ânimos exaltaram-se pelo fato de Condich ter feito as declarações em língua estrangeira, sem tradução, e de não ter respondido a todas as perguntas colocadas pelos jornalistas, situação a que a equipa de comunicação não conseguiu gerir no momento. Vejamos. Norberto, wait. I mean, I want to understand the question so I can answer it. It's okay. It's fine. Please. Hang on, please, guys. So you think it's expensive? But you need to, you see, it's very easy to say it's expensive, but you need to say, please, here's an example and here's an example. Tell me why this one is more expensive. But you need, if you leave to Norbert, you can't expect, wait. You can't expect me to know all the fares of all the places, right? It'd be impossible. I'm not Wikipedia. But if you have an example, you give to Norberto, I will have a look, and if you have his contact.
A esta intervenção de Condit, os jornalistas reagiram nos seguintes termos. Eu perguntei por que os preços dos voos em Moçambique são altos. O que ele está sobre isso? Ele pediu-me um exemplo do voos Maputo-Lisboa, que é mais acessível do que voar do Maputo à China. E o senhor diz que o que eu penso sobre isso? Eu dei esse exemplo. Agora, mas que um outro exemplo, além disso, não poderia dizer, porque estamos tentando fazer um booking agora, entramos na TAP, vemos o preço da TAP, Maputo de Lisboa, e entramos também no site da LAM, vemos o voo Maputo de China. Penso que dessa forma também podemos ter esse embaraço. E os diretores também estão aqui, tanto o diretor financeiro, o diretor da operação também. A decisão da arte, também dizer que os são da arte. Sim, eu gosto de dizer. Já o chefe do gabinete jurídico foi afastado depois da LAM ter sido multada em mais de 11 milhões de meticais, acusada de abuso de posição dominante ao aplicar sobretaxas que encareceram o preço das passagens. Essas sobretaxas já haviam sido extintas pelo governo, mas nunca pela companhia de bandeira. E assim vai-se construindo a história das linhas aéreas de Moçambique. O antigo presidente do Conselho de Administração do IGEP, Daniel Tembe, afirmou que Moçambique não deve recear a contratação de gestores estrangeiros para apoiar a reestruturação e recuperação de empresas nacionais em dificuldades financeiras. Como exemplo, Tembe destacou o caso da nomeação de Dan Condit, recentemente contratado para liderar o processo de revitalização das linhas aéreas de Moçambique, empresa que atravessa uma situação econômica e operacional debilitada. Especialista em sociedade civil, monitoria e avaliação, bem como gestor empresarial, Daniel Tembe foi presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão das Participações do Estado, a entidade responsável pela gestão do setor empresarial do Estado. Em entrevista à MBC TV, comentou sobre a crise na LAM, que levou o governo a contratar Dani Condit para conduzir o processo de reestruturação da Companhia Aérea de Bandeira. Segundo o antigo PCA, a experiência internacional pode introduzir novas metodologias de gestão e soluções inovadoras capazes de responder aos desafios estruturais e devolver viabilidade às empresas moçambicanas. Com este novo executivo, o facto de ter ido buscar um gestor estrangeiro internacional é um passo já para ajudar na reestruturação da LAM. Muitos países, incluindo a China, grandes empresas, eles vão buscar gestores a nível internacional. Não tem que ser um chinês, digamos assim, vão buscar. Portanto, para ver a importância que existe nesta matéria. Daniel Tembe sublinhou que o país não deve ter receio de contratar os melhores quadros a nível internacional. Devemos ter receio disso também nas nossas empresas, não é? Portanto, penso que a LM não é a única. Há de haver algumas outras empresas também que passam por algumas dificuldades. Estão a aparecer muito à tona esta da LM, mas acredito que é uma área também que ainda tem muitos desafios. Na sua opinião, este fato pode estar relacionado com as dificuldades que alguns gestores nacionais enfrentam na condução de processos de recuperação empresarial. Pode ter a ver com a experiência necessária, não é, para aquele lugar. Portanto, precisamos ter mais gestores, e temos gestores também, mas muitas vezes os nossos gestores enfrentam dificuldades. Para além do IGEP, Daniel Tembe exerceu vários cargos de relevo, entre os quais administrador no Banco Africano de Desenvolvimento e ministro do Comércio. O antigo edil da cidade da Matola, Arão Nhankali, considera que o desenvolvimento das autarquias deve assentar na participação ativa da população. Para o antigo governante, este envolvimento permitirá que os munícipes estejam alinhados com os desafios de cada município, promovendo assim uma boa governação local.
Na última quinta e sexta-feira teve lugar em Maputo a reunião nacional das autarquias locais. O encontro dirigido pelo presidente da República, Daniel Chapo, destacou a importância dos municípios como polos de desenvolvimento do país. Reagindo às declarações do chefe do Estado, o antigo edil da Matola, Arão Nhakal, sublinhou que é fundamental que cada município assuma de forma séria e comprometida os assuntos ligados à governação. Todo o país desenvolve-se na base do seu povo. E nos municípios temos o povo também, não é? Assim como nas outras zonas territoriais que ainda não há municípios, todos congregamos-nos e formamos um único povo, uma única nação. Segundo Nhakal, os municípios devem ter capacidade de atrair investimentos nacionais e estrangeiros, bem como de melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Para isso, é necessária uma organização territorial adequada. Cria mais responsabilização aos que estão diretamente ligados ao processo de governação local, neste caso autárquico. Portanto, é correto e eles têm que encarar e ver que os passos que são dados em cada município concorrem sobremaneira para o desenvolvimento no contexto mais geral da nação. A reunião nacional das autarquias locais teve a duração de 2 dias e contou com a participação dos edis de todas as autarquias do país. O presidente da República inicia hoje uma visita de trabalho à República de Madagascar para participar na 45ª Cimeira Ordinária dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A República de Madagascar acolhe desde este sábado, 17 de agosto de 2025, a 45ª Cimeira Ordinária do chefe de Estado e de Governo da SADC, que decorre no Centro de Conferências de Ivato, em Antananarivo. Sob o lema Promover a industrialização, transformação agrícola e transição energética para uma SADC resiliente, a Cimeira procura intensificar a integração regional através de pilares fundamentais, reforço da capacidade industrial e das cadeias de valor, modernização do setor agrícola e promoção de uma transição energética inclusiva, visando uma SADC mais resiliente, sustentável e coesa. A agenda da Cimeira inclui a avaliação do progresso da implementação do Plano Indicativo Estratégico Regional 2020-2030, a apresentação do relatório do presidente do órgão para a política, defesa e cooperação de segurança e a revisão das realizações alcançadas sob o tema da 44ª Cimeira. Durante o evento, André Rejoalina, presidente de Madagascar, irá assumir oficialmente a presidência rotativa da organização, sucedendo a Emmerson Mnangagwa, presidente do Zimbábue, que exerceu o cargo desde 17 de agosto de 2024. Altura agora para observarmos uma curta pausa, mas voltamos daqui a mais um pouco. Até já. Essencial para a vida. A
A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. E o Play, a tua maneira. E o Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. Uau! TMT, o mundo digital em sua casa. Bem-vindo de volta. O coordenador nacional do Comitê Executivo de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, Luís Cesarilo, afirmou que Moçambique poderá sair da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional durante a avaliação que terá lugar dentro de um mês na cidade de Maputo. Na mesma conferência foi anunciado o encerramento da fase de correção de todas as recomendações do GAFI, processo iniciado há cerca de 2 anos e meio. Segundo o coordenador, nos dias 8 e 9 de setembro, o país receberá a visita da direção máxima do GAFI, numa etapa considerada determinante para a conclusão de um trabalho desenvolvido em 2 anos e 3 meses, que poderá tornar Moçambique uma referência no cumprimento das normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Moçambique encontra-se nos derradeiros momentos de execução das recomendações referentes ao 7º relatório de progresso visando a sua retirada da lista cinzenta. Nos últimos anos, o governo registrou avanços significativos e, de acordo com Cesarilo, apenas um dos cerca de 40 indicadores recomendados pelo GAF estavam em falta. O coordenador revelou ainda que 23 membros avaliadores do GAF já confirmaram a sua presença em Maputo para verificar de forma minuciosa o cumprimento das recomendações. O edil de Climane, Manuel de Araújo, afirma que se o governo não controlar a taxa de natalidade, o país pode mergulhar numa crise econômica, social e política dentro de 10 anos. Segundo de Araújo, as recentes manifestações em Moçambique não se deveram apenas a fatores políticos, mas também a fatores sociais fortemente influenciados pelo desemprego. Dados do Country Economy, site que fornece informações econômicas e demográficas de vários países, incluindo Moçambique, destacam que até 2023 o país registrava uma taxa de natalidade de 37,49% e uma taxa de fertilidade de 4,76 filho por mulher. Manuel de Araújo, presidente do município de Climane, alertou durante o programa Moçambique 50 anos da MPC-TV que caso o governo não controle a natalidade, o país poderá enfrentar convulsões sociais nos próximos anos. Se nós não tomarmos medidas agora, nós vamos ter uma explosão demográfica. Nós vamos ter uma crise, não só econômica, mas uma crise social e política. Araújo sublinha que a população moçambicana tem crescido rapidamente e com esse crescimento aumentam também as necessidades econômicas. Quando voltei,
comecei a procurar de alternativas, porque eu não podia ficar sem... E foi aí que depois fui, aos poucos, portanto, me vacinei contra o socialismo, na verdade. Aqueles jovens que estavam na rua, depois das manifestações, não estavam só por causa das manifestações ou por causa das eleições. Em parte é porque muitos deles não têm nada o que fazer. São os certos do programa Moçambique 50 anos da MBC TV, que poderá acompanhar logo a seguir ao Jornal da Noite. Um programa a não perder. E no seu espaço de comentários de hoje, o sociólogo Elísio Macamo propõe-se a falar sobre a juventude e a sua responsabilidade política. Acompanhe. Boa noite, estimados telespectadores. Na semana passada, as redes sociais brindaram-nos vídeos marcantes de jovens à procura de emprego que do nada cantaram em êxtase o nome do candidato presidencial independente derrotado nas últimas eleições. A imagem correu naturalmente às redes, acompanhada de comentários que transformaram um momento institucional num palco de provocação política. E entre os mais entusiasmados ecoou a interpretação de que a feira não passara de encenação, criada para servir de propaganda ao governo e ao partido. À primeira vista, trata-se apenas de uma manifestação de desagrado, algo que é legítimo, pelo menos como parte da liberdade de expressão. Mas se olharmos mais de perto, que é o que sempre devíamos fazer, percebemos um risco maior. Ao transformar qualquer evento público num campo de batalha simbólico, reduz-se o espaço para discutir aquilo que estava realmente em causa. E neste caso, o que estava em causa era um emprego juvenil. Em vez de se aproveitarem as oportunidades, questionarem-se as políticas e exigirem-se resultados concretos, a energia concentrou-se na performance de oposição. Isto faz parte do lado irônico do populismo. Ele mobiliza a emoção, mas, em contrapartida, esvazia a política. O fenômeno lembra o que Jesslyn Cook descreve num livro recentemente publicado nos Estados Unidos com o título The Quiet Damage, o estrago calmo, literalmente. Portanto, pessoas inteligentes, mas profundamente frustradas, encontram numa narrativa simplista e num líder carismático a promessa de sentido e de pertença. No caso americano, eram teorias de conspiração. E entre nós é um discurso populista que reduz problemas estruturais complexos, como a corrupção, a desigualdade, o desemprego, a estagnação econômica, a um único diagnóstico e a uma solução quase mágica. Basta trocar quem governa, tudo vai ficar bem. Este tipo de mensagem cai bem aos ouvidos de uma juventude que tem todas as razões para estar descontente. É mensagem que produz esse descontentamento ao mesmo tempo que corrói o sentido político. O jovem descontente desconfia totalmente das instituições existentes e das figuras no poder. Ele ou ela interpreta qualquer gesto do adversário político como manipulação ou cinismo. O seu descontentamento alimenta-se de indignação, não como combustível para propostas de ação construtiva, mas como prova de pureza política. E pior, o jovem descontente encontra no confronto simbólico, portanto, gritos, vídeos virais, exposições nas redes, a principal forma de ação, muitas vezes substituindo a participação informada e a negociação política. Então, o efeito disso é corrosivo para o futuro. Quando se assume que nada do que vem do adversário pode ter mérito, destrói-se o campo comum que é essencial para qualquer democracia saudável. Mesmo que a oposição vença no futuro, encontrará um país em que a legitimidade mútua foi minada e a desconfiança vai passar a ser a regra. Sem esse mínimo de reconhecimento recíproco, governar torna-se um exercício de isolamento, alimentando a mesma frustração que hoje mobiliza protestos. Portanto, a juventude moçambicana é, por direito e necessidade, protagonista das mudanças que o país precisa. Mas é precisamente por isso que não pode permitir-se ser manipulada por narrativas simplistas que oferecem respostas rápidas a problemas complexos. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em levar a sério qualquer moçambicano que seja que acha que quer ser presidente deste país.
é preciso muita ingenuidade. Mas o desafio não é apenas derrubar ou constranger um governo. O desafio tem que ser de construir uma cultura política capaz de gerar soluções sólidas, inclusivas e sustentáveis. Trocar essa ambição por um instante de aplauso ou por um vídeo viral é hipotecar o próprio futuro. Portanto, a resposta ao jovem descontente, porém, não deve ser o desprezo, a caricatura ou a repressão, mas um esforço deliberado de auscultação e de pedagogia política. Adultos e membros decentes da elite política têm a responsabilidade de oferecer espaços genuínos de diálogo, reconhecer as frustrações legítimas e mostrar com exemplos concretos a complexidade das soluções e a importância das instituições. É preciso disputar o imaginário e a energia dessa juventude, não com slogans rivais, mas com propostas sólidas, envolvimento real e demonstrações práticas de que a política pode e deve servir ao bem comum. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. Macamo, e desta forma aqui também colocamos um ponto final a esta edição do Jornal da Noite. Caro telespectador, é sempre um prazer estar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora de sempre. Até lá.